Dia 6 de fevereiro, eu completei 30 anos. E quando eu era mais novo, eu tinha uma visão muito clara de como seria a minha vida quando eu chegasse nessa idade. Eu achava que quando eu completasse 30 anos, eu já teria a minha vida inteira resolvida. Uma vida estável, uma vida segura, com tudo planejado. Só que fazer 30 anos em 2026 é muito diferente do que eu imaginava. O mundo mudou, as regras mudaram e a forma que a gente enxerga o sucesso, o trabalho e até a própria vida acabou mudando. Nesse vídeo eu quero te falar de maneira simples, direta e muito honesta de como é chegar aos 30 anos nos dias atuais. O que realmente mudou na minha cabeça, o que ninguém te conta sobre essa fase e por que isso pode ser uma das etapas mais importantes da sua vida. Pessoal, mas antes da gente continuar, deixa o like, comenta aqui embaixo, comenta a sua experiência se você já chegou nos 30 ou se você está chegando na casa dos 30 anos. Compartilhe esse vídeo também para algum amigo que você conheça ou amiga que você conheça que está chegando nessa faixa etária. Se de alguma forma você quiser ajudar o canal, eu vou deixar na descrição o link de vários produtos. Então, se de alguma forma você quiser ajudar o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de reflexão, esse tipo de experiência pessoal, link na descrição. Então, pessoal, vamos lá bater um papo hoje sobre a experiência de realmente chegar aos famosos 30 anos. Eu já trouxe uma xícara de café para a gente poder trocar realmente um bate-papo entre eu e você, principalmente você, homem que já chegou aos 30 ou tá chegando. Eu quero que esse vídeo seja da maneira mais natural possível para você realmente conseguir, de certa forma, entender o meu ponto de vista de como é ter 30 anos em 2026. E o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre a expectativa que a gente tinha, que a gente cria quando você tem na casa dos 20 anos, quando você é gurizão, quando talvez você começa a trabalhar em empresa grande, o que foi no meu caso. Eu comecei a trabalhar numa metalúrgica com 19 anos e eu fiquei nessa empresa por volta de 9 anos e meio. Então assim, ó, quando eu entrei nessa empresa, como ela era uma empresa muito grande, eu já imaginava em me aposentar. Principalmente um comentário que eu fazia com o pessoal era eu me tornar vice-presidente da empresa. Mas aí algumas coisas foram desenrolando e eu acabei sendo desligado da empresa por solicitação minha. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas o que eu quero que vocês entendam, e principalmente você que tá me assistindo, que a maior parte do público que assiste o meu canal são homens de 18 a 35 anos mais ou menos, que é mais ou menos a minha faixa etária, de que a gente realmente, quando a gente tem 20 anos, a gente imagina que quando chegar aos 30, a gente já vai ter a nossa vida inteira resolvida, cara. Vai ter dinheiro sobrando, vai ter tempo sobrando, vai ter energia sobrando, vai ter uma mansão, vários carros, um emprego dos sonhos. É mentira! Só que eu tenho certeza que não é a minha realidade hoje e não é a realidade de muitos homens que têm essa faixa etária dos 30 anos. A gente realmente tem aquela sensação de que a nossa vida inteira vai estar resolvida quando a gente tem 30 anos, ou quando a gente chega nessa fase dos 30, né? Mas a vida, como ela é muito sapeca, digamos assim, a vida ela não tá nem aí pro teu planejamento. E à medida que eu fui amadurecendo, cara, eu fui vendo, ó, bati no microfone. Eu fui vendo que algumas coisas não saíram como eu planejei quando eu cheguei aos 30 anos. Algumas coisas que eu me preocupava quando eu tinha 20 anos, agora não faz nem sentido eu gastar um pouco de energia. Porque assim, ó, a gente tem muito aquela imagem do adulto resolvido que eu comentei antes, né? E quando a gente chegar nos 30 anos, a gente vai ter tudo resolvido. E eu vou dar meu exemplo pra vocês. Hoje eu tô com 30 anos. Como eu trabalhei quase 10 anos nessa empresa metalúrgica e eu consegui, graças a Deus, crescer vários cargos lá dentro, eu consegui ter uma vida, digamos assim, de um brasileiro médio. Uma qualidade de vida um pouco melhor do que a maioria dos brasileiros, porque infelizmente a gente sabe que a situação do nosso país é bem difícil. O pessoal que realmente trabalha, que se esforça todos os dias e que muitas vezes trabalhando todos os dias, trabalhando de segunda a segunda, ainda assim não consegue ter um padrão de vida para viver. Hoje, muitos brasileiros acabam tendo que só sobreviver, mas isso também pode ser papo para outro vídeo. Mas quando a gente vai chegando perto dos 30, a gente tem um choque de realidade de que a gente não tá totalmente pronto para isso e que a gente aprende no dia a dia, na nossa rotina do dia a dia, vivendo a vida todos os dias. Porque assim, ó, a gente tem muito aquela questão também de se comparar e as redes sociais inflam ainda mais isso. Porque você vai ver que tem influencer que tem 20 anos que já mora em mansão, que já tem rios de dinheiro, que ostenta, entendeu? Tem empresários de 25, donos de empresas internacionais com 30, só que é um ponto ou outro fora da curva, mas sempre a internet, ela quer mostrar para você que você, de certa forma, tá atrasado em alguma coisa, mas a gente sabe que isso não é
realidade. E é aquela questão, né? Além da internet mostrar, dar aquela falsa impressão de que você tá atrasado em alguma coisa, a gente tem a falsa impressão de que a vida ela é assim, ó, de maneira linear. Mas quem vive a vida de um CLT todos os dias trabalhando, cuidando de família, muitas vezes tendo que trabalhar em 2 empregos para poder suprir as contas, estuda, cuida de pai, de mãe, de irmão. Cara, só você sabe a vida que você passa todos os dias. E muitas vezes você tá passando essa vida corrida na faixa dos 30 anos e você sabe o quanto isso se torna mais cansativo todos os dias. Mas isso não significa que você tá atrasado em alguma coisa, e pelo contrário, você tá só vivendo a sua vida. Às vezes a gente acha que quando tem 20 anos, de novo, né, a gente vai estar com a vida toda resolvida. Mas não é assim, porque quando a gente tem 20 anos, muitas vezes a gente não tem filho, a gente não tem conta para pagar, a gente não tem uma rotina de CLT corrida, porque muitas vezes a gente está começando no mercado de trabalho. Quando a gente está nos 20 anos é uma visão, e quando a gente chega nos 30 é uma visão totalmente diferente. Parece que a gente realmente precisou viver, aprender e passar por vários obstáculos e várias dificuldades para a gente realmente ver que quando você chega nos 30 anos, as suas prioridades são totalmente outras. E assim, pessoal, o que realmente na minha cabeça mudou, né? E vem mudando todos os dias desde quando eu completei 30 anos. E na verdade não é assim, né? Fez 30 anos, virou uma chave. Não é assim que funciona. Mas assim, ó, são coisas que quando você vai chegando ali na casa dos 28, 29, já vai devagarzinho virando uma chave, porque querendo ou não, você já não tem mais 20, agora você tem 30 anos. Quando você chega nessa fase, você tem uma clareza ainda maior de que você não precisa fazer tudo para poder agradar as outras pessoas. Você já não precisa se matar, ou se matar que eu digo de trabalhar, ou se matar para poder agradar as outras pessoas. Principalmente de você achar que você precisa provar algo para as outras pessoas. E a gente sabe que não é realidade. Você precisa viver a sua vida. Você precisa se esforçar e trabalhar pela sua vida e pela vida da sua família ao seu redor, ou das pessoas que dependem de você, né? Então, se você for para provar algo para alguém, você tem que provar para as pessoas que realmente se importam com você, para as pessoas que realmente provaram que se importam com você também. E assim, ó, além da clareza que aumenta muito, o teu senso de prioridade também muda, porque que nem eu falei no começo, quando você tem 20, na casa dos 20 anos, muitas vezes você não tem filho, você não tem família, além de pai e mãe, né, e os outros parentes, mas a família no qual você é responsável, você muitas vezes não tem casa para pagar, mora com os pais ainda. Só que quando você chega nos 30, e agora de novo vou dar meu exemplo, né? Eu tive a sorte de chegar aos 30 anos e ter a minha casa própria, de ter o meu carro simples, mais funcional, atende às minhas necessidades, de ter o meu conforto. Eu saí daquela empresa que eu estava há quase 10 anos, mas agora já estou trabalhando de novo em outra empresa. Então, as minhas prioridades, quando eu tinha 20 e poucos anos, era poder construir tudo isso. Ter uma casa, ter um carro, ter uma família, ter um emprego digno. E depois, né, de alguns anos, veio essa vontade de criar conteúdo para internet. Só que agora, quando eu cheguei na fase dos 30, qual que é a minha prioridade? Dar um conforto em um lar para minha família, ter um emprego, um ambiente bom de trabalho. Eu não tenho aquela sensação de ir trabalhar porque eu sou obrigado, até porque eu sou obrigado a trabalhar porque eu tenho que pagar a conta, né? Mas de você ir trabalhar num ambiente de trabalho sadio. E mesmo que você tenha que ir lá todos os dias, você vai mais leve. E isso se tornou uma prioridade. Foi por isso que eu saí do meu antigo emprego. A prioridade de cuidar da minha família, cuidar dos meus gatos, de cuidar da minha própria pessoa. Porque querendo ou não, quando a pessoa é homem, você tem que abrir mão de algumas coisas em prol das pessoas que dependem de você, certo? Só que a gente acaba ficando um pouco de lado em relação a isso. Mas à medida que você vai envelhecendo, você vai ver que precisa olhar para dentro e entender quem você é. E isso, as nossas prioridades vão refinando. Eu falei, você é mais novo, você quer atirar em tudo que é lado, resolver tudo. Só que quando você chega nos 30, as coisas que você deve priorizar diminui consideravelmente. E assim, ó, quando você fica mais velho, isso aqui não vale para todas as pessoas, tá? Tem pessoas que têm algumas atitudes que elas não medem as responsabilidades, mas conforme você vai ficando mais velho, você vai entendendo que as suas atitudes geram responsabilidades, que toda ação tem uma reação. Então você não pode tomar qualquer tipo de atitude, você não pode falar qualquer coisa, você não pode simplesmente tacar o foda-se e fazer o que tu quiser, porque eu não sei no seu caso, você que tá me assistindo, mas de novo, né? Eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho 2 gatos, eu tenho casa, eu tenho carro pra pagar. Então eu não posso simplesmente meter o louco e fazer o que eu quiser. Foi uma vida que eu escolhi, ter minha casa, ter meu carro, ter a minha família, foi uma escolha
escolha minha, é uma escolha que eu me orgulho todos os dias de ter chegado nesse ponto, principalmente de ter chegado aos 30 anos com o que eu tenho hoje, e eu já fico muito feliz, sou muito grato por isso. E assim, pessoal, para vocês entenderem é que ninguém está totalmente pronto. Você não adianta querer esperar o momento certo para você fazer alguma coisa. Não adianta você querer esperar chegar nos 30 anos para poder realmente começar a fazer algo diferente. Como eu disse para vocês, eu com 20 anos, eu não frequentava balada, eu não bebia, eu não fumava, eu só trabalhava de segunda a segunda, porque o meu objetivo era construir uma família e hoje, graças a Deus, eu consegui. Mas só que eu precisei abrir mão de muita coisa, entendeu? E hoje as pessoas não querem abrir mão de algumas coisas em prol do futuro, querem o resultado imediato. E por isso que eu acho que tem tantas pessoas frustradas com ansiedade, com depressão, porque as pessoas acham que a vida é fácil, que a vida é algo de curto prazo, mas não, é de longo prazo, cara. Tem coisas que você vai fazer hoje que você só vai colher daqui a 5 anos. Eu já mencionei em algum outro vídeo que alguns resultados que eu colho hoje com 30 foram coisas que eu plantei lá com 20 anos. Por exemplo, a escolha de não beber, a escolha de não fumar, a escolha de não ir pra balada e ao invés de ir pra balada ir trabalhar e fazer hora extra para poder conquistar minhas coisas. Então, são escolhas que vocês fazem. E de novo, né? Ninguém está totalmente pronto. E talvez quando eu chegar aos 80, e pelo menos eu quero chegar aos 80 anos, né? Ainda assim eu não vou estar totalmente pronto em algumas coisas. Mas isso, se você entender que você precisa dar o seu melhor todos os dias, tira um pouco aquele peso das tuas costas, sabe? E eu acho que quando você chega nos 30 anos, é mais sobre você refletir, de certa forma, onde você chegou realmente e você poder ter a consciência de você perceber, né? E os 30 anos são mais sobre consciência do que conquista. Tem coisas agora que, cara, minha vida pode mudar dependendo da criação de conteúdo ou dependendo de algum outro trabalho que eu for tentar para poder melhorar ainda mais a minha vida e a vida da minha família. De maneira geral, eu acho que os 30 anos é mais sobre consciência do que conquista. De novo, né? Você construir a sua vida é um processo contínuo. Uma brincadeira, até um comentário que a gente faz é que assim, ó, se você tem na casa dos 20, 18 anos e você não tem um carro velho e uma mulher ou boleto pra pagar, cara, você é só um menino, cara. E foi as escolhas que eu fiz quando eu tinha 20 anos. Trabalhei, não tinha carro velho, não tinha mulher, mas trabalhava e pagava a conta, almejando as coisas que eu tenho hoje. Eu almejo coisas melhores, com certeza, mas o que eu já tenho hoje, e eu até falo com a minha esposa ou com as outras pessoas quando eu tenho oportunidade, essa casa que eu moro hoje é a melhor casa que eu já morei da minha vida. Esse computador aqui, ó, é o melhor computador que eu já tive na minha vida. Esse microfone, eu nunca tive um microfone desse na minha vida. Eu consegui comprar depois de trabalhar bastante. Esse mouse, esse teclado, tudo isso aqui eu comprei com 20 e poucos anos, cara. 20, se eu não me engano, o computador eu tinha 28. Eu comprei. E, cara, foi extremamente gratificante. Mas, de novo, são resultados que eu colhi de algumas decisões que eu tomei lá no passado. Então, você precisa entender que a vida é um processo todos os dias. Assim como a criação de conteúdo. É um processo todos os dias. Eu espero e vou continuar gravando vídeos porque eu espero que realmente o canal cresça, a gente tenha visibilidade, que a gente possa construir uma autoridade e que eu possa trazer a minha experiência para vocês. E num futuro distante, dependendo como o canal vai desenvolvendo, porque eu já penso nisso, né? A gente tem que ter projeção de futuro. De alguma forma, a gente poder encontrar um nicho, um caminho, pra gente poder crescer ainda mais o canal. E assim, ó, 3 pontinhos para você prestar atenção. Você precisa parar de se comparar, certo? Porque isso é um veneno. E quanto mais você fica se comparando, mais doente você vai ficar. Você precisa focar em consistência, cara. Consistência. Esse canal é um bom exemplo disso. A gente já vai para 3 meses criando conteúdo, cara. E se eu não tivesse batido o pé e mantido a consistência em quase 3 meses, cara, a gente já chegou a mais de 100 inscritos, cara. Estamos com 106 inscritos. E tem um vídeo que eu postei ali, que o vídeo já tem um mês, tá quase chegando a 1000 visualizações, cara. Tudo isso graças à constância. E, mais importante, você precisa aceitar o seu próprio ritmo. Não queira dar um passo maior que a perna, como a gente diz, né? Não queira dar um passo maior que a perna. Aceite o seu próprio ritmo e dê o seu melhor todos os dias. E assim, ó, fazer 30 anos não é você chegar num destino, é finalmente entender que a vida sempre foi o caminho. E assim, pessoal, de novo, né? Eu queria agradecer
por você que tá me assistindo mais uma vez. Esse tipo de conteúdo e esse canal só acontece porque você me dá o seu precioso tempo todos os dias. E assim, ó, se de alguma forma, cara, você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de conversa, eu tenho vários vídeos no canal ali que falam sobre experiências pessoais, sobre criação de conteúdo, sobre inteligência artificial, sobre livros. Eu tô tentando diversificar bastante o canal, principalmente no começo da criação de conteúdo, para tentar achar um nicho e realmente eu me encaixe, que seja benéfico para vocês também, para que eu possa trazer algo para vocês que seja funcional, certo, pessoal? Então, muito obrigado por tudo, pessoal. Ó, meu filho berrando. Muito obrigado por tudo, pessoal, de verdade. Eu sou muito grato, cara, por ter chegado aos 30 anos, por ter chegado a ter a estrutura que eu tenho hoje. Muito grato por poder ter esse canal no YouTube e gravar mais um vídeo para vocês. E eu espero que a gente possa continuar nessa batida por muitos e muitos anos, certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já aproveita que você chegou até o final do vídeo, dá uma passada no canal e assiste outros vídeos lá, que eu tenho certeza que tem um específico para o momento que você tá passando. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu!